Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Aqui com o pastor Paulo Pereira comentando com vocês, dando ênfase à leitura bíblica diária do Plano Anual de Leitura 365. E estamos em 2 Crônicas, capítulos 30 e 31. E aqui está o rei Ezequias, reconstruindo os valores morais e espirituais, sociais também, mas principalmente com base nos fundamentos dos valores espirituais, com base nas escrituras, com base nas leis que Moisés havia recebido do Senhor. E ele está reconstruindo, e agora, quando entramos nessa leitura, ele está mandando os seus oficiais por todo o Israel. Isso se refere às tribos, alguns que sobraram do exílio da Síria, que inclusive vai mencionar aqueles que ficaram, e a Síria levou cativo as tribos do norte. Mas ele enviou por Efraim, Manassés, convidando todos para virem a Jerusalém, virem ao templo e celebrar a Páscoa do Senhor. Lembrar que eles estão na terra que Deus prometeu, que Josué entrou com o povo e conquistou, e desde que eles saíram do Egito, da escravidão, e a história do Êxodo, a história da Páscoa, da libertação, do Cordeiro Pascual, tudo isso então Ezequias desejou resgatar, porque fazia muito tempo que o povo não celebrava a Páscoa, tanto que eles não puderam celebrar no dia apropriado, na data, mas fizeram um mês após. Fizeram um mês após a celebração da Páscoa, e foi um movimento muito grande, muito lindo, movimentou muitos sacerdotes e levitas. Na verdade, não haviam sacerdotes suficientes, por isso os levitas, e até vai mostrar que o povo se envolveu bastante nessa festa. Foi lindo demais, mas infelizmente, como também, nem todos acabam entendendo a importância, mas diz inclusive que a maioria, principalmente o povo de Efraim, Manassés, Zebulon, nós estamos falando das tribos do norte, que já estavam distanciados do temor do Senhor, das práticas de servir a Deus pelos mandamentos. Eles já adoravam outros deuses, Então a maioria do povo riu e zombou daqueles oficiais que levavam as cartas de Ezequias convocando para essa festa, mas contudo alguns de Asher, Manassés, Zebulon, se humilharam e vieram a Jerusalém. Bom, e Deus, ele se agrada do humilde, resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E a mão do Senhor, vai dizer que ela foi sobre o povo da terra de Judá, dando-lhes um coração para obedecer às ordens do rei e os seus oficiais. Então uma grande multidão se reuniu para celebrar a festa que se une à Páscoa, que é a festa dos pães sem fermento, a matzah no hebraico, o pão asmo, a festa dos 7 dias, que eles tinham que tirar todo o fermento de suas casas, toda uma preparação, toda uma purificação, e eles se envolveram com isso. Então eu acho muito lindo essa atitude de Ezequias e a liderança dele, para conduzir todo este processo.
E isso trouxe um resultado de generosidade, porque o povo trouxe ofertas, encheram a casa do Senhor de tesouros, pôde sustentar os sacerdotes a ponto que eles disseram: tem suficiente e ainda sobra. E coisa linda a bênção do Senhor, porque eles trouxeram seus dízimos e ofertas e depositaram, não é, no templo. E depois, em consequência, como eu disse disso, também houve atitudes de posicionamento em relação a adorar o único Deus, o Deus de Israel, porque o próprio povo agora retornando, né, para suas habitações, suas casas, suas terras, de Efraim, de Manassés, de Judá, de Benjamim, eles foram despedaçando todas as colunas sagradas e derrubaram os postes de Aserá, que adoravam outros deuses, né, os santuários idólatras, para depois então voltarem às suas casas. Veja que isso trouxe um avivamento ao povo de Israel. E muito bem, depois então assim o Ezequias organizou, né, a distribuição dos sacerdotes, dos levitas, né, e tudo que fez no serviço do templo de Deus, né, e o seu esforço para obedecer a lei e os mandamentos. E, como resultado, foi muito bem sucedido. Que lindo! Muito bem, agora Paulo escreve ainda aos Romanos, né? Estamos, na verdade, neste último dia do mês no primeiro dia do mês de agosto, né? E estamos no capítulo 15 de Romanos, já quase chegando ao final do livro. E Paulo está ainda advertindo, né, os cristãos, os que têm mais maturidade espiritual, são mais fortes espiritualmente, eles deveriam suportar os mais fracos, né? Cuidar para não fazer eles tropeçar, né? Então aqui fala muito dessa condição, né, heterogênea da igreja, ou seja, como convivem, né, aqueles que são mais simples ou às vezes muito frágeis espiritualmente ou na palavra, na experiência, mas como tem os mais velhos, os mais experientes, os mais maduros que vão então ter uma posição, né, que vai ajudar os mais fracos. Aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Essa harmonia é muito importante no corpo de Cristo, né? Paulo também vai dizer que ele se empenhou, né, falando aos romanos, para até tentar visitar eles em outra oportunidade, mas a sua ocupação em evangelizar os povos não permitiu ele chegar antes em Roma. E até ele vai dizer que ele pregou por todas as partes, né, as boas novas, desde Jerusalém até o Ilírico. E o Ilírico, ela é a parte norte da Itália, né? Então Paulo chegou na Europa com o Evangelho, as boas novas, mas não pôde descer até Roma durante esse período, né? A não ser depois que ele chegou lá como prisioneiro. Salmo 25 vai dizer que é um apelo, não é, do salmista ao Senhor para ele atender, né, a ele, assim, guia os humildes na justiça, ensina-lhes os seus caminhos. Quem são os que temem o Senhor? Ele diz, ele lhes mostrará o caminho que deve escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. Se você quer isso para você, a sua família, então tema o Senhor. Provérbios 20 e 15 vai dizer, as palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas que grandes quantidades de ouro e rubis. Claro, né, ninguém tira o conhecimento, ninguém tira as palavras de sabedoria de alguém. O ouro, os rubis podem ser até mesmo saqueados, né? Perdidos, mas o que tu leva contigo, no teu coração, né? No teu sentimento, ninguém vai tirar. Que Deus te abençoe.